A Câmara vota em segundo turno coligações, as mudanças eleitorais. Você acha que deve mudar para manter as coligações dos partidos? Já fizemos isso aqui um dia, né? Vamos fazer novamente, porque esse assunto é um assunto que hoje nós vamos destrinchar ele um pouquinho mais. Tem muita coisa que a população não sabe, tem muita coisa que você não entende, e que eu também não entendia. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. As coligações. Muda para você partidos coligados, que se tiver coligação, facilita a proliferação de partidos, ou seja, aumenta o número de partidos. Sem as coligações, diminui o número de partidos, porém prioriza aqueles que têm mandato, aqueles que têm dinheiro, aqueles que têm condições. Você acha que deve manter coligação? Sim ou não? Você está preocupado com o número de partidos? Edivaldo, estou nem aí com o número de partido. Edivaldo, não, eu acho que tem que haver coligação. Qual é a sua opinião? Mande a sua opinião para cá a partir de agora. Evandro, vamos ver então a matéria aí do Tribunal de Contas da União. Pode rodar aí, vamos lá. Em mais uma sessão da CPI da Covid, o nome do presidente Jair Bolsonaro foi mencionado de forma negativa. O auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques, apontado como autor de um estudo falso sobre mortes na pandemia, negou em depoimento à CPI da Covid ter produzido material para favorecer deliberadamente o presidente Jair Bolsonaro. Agora, como eu falei aqui no meu depoimento, a minha intenção quando eu preparei esse arquivo foi gerar um debate com a equipe de auditoria para verificar se poderia haver inconsistências que impactariam no repasse de recursos federais aos entes subnacionais. Eu usei a questão da possível supernotificação, como poderia ter utilizado da possível subnotificação de casos em função da não existência de uma política de testagem em massa. Foi simplesmente para gerar um debate junto à equipe de auditoria, não foi para afirmar nada. Ele disse que não tinha relação com o presidente e culpou o pai, o coronel da reserva, Ricardo Silva Marques, por compartilhar indevidamente os dados com o chefe do Executivo Federal. Na versão do depoente, o pai recebeu o arquivo, um esboço de relatório, em 6 de junho e então teria encaminhado ao presidente por meio do WhatsApp. Como eu falei, meu pai sempre foi um confidente meu, um amigo, e numa conversa íntima, familiar, eu conversei com eles, né? Estávamos conversando sobre vários temas, dentre eles sobre a Covid, que é um tema corriqueiro em todos os lares, né, de conversar. E mostrei para ele o que eu tinha trabalhado naquela semana, simplesmente isso. Para a cúpula da CPI, o presidente Jair Bolsonaro cometeu crimes ao divulgar o documento como se fosse oficial do TCU. O vice-presidente da comissão disse que Bolsonaro incorreu no crime contra a fé pública, que está previsto no artigo 297 do Código Penal. Olha, você pode participar também respondendo isso aí. Você acha que o Bolsonaro, presidente da República, realmente cometeu crime? Zezinho, estranho. Ele pega o e-mail, o documento, mostra para o pai, o documento vaza, né? É por isso que eu falo. Agora há pouco estava aí o problema do documento sigiloso da Polícia Federal que vazou. Mas vaza mesmo. É natural que isso vaza. Agora, você acredita que foi alterado o documento, Zezinho? Olha, isso é o que a CPI está apurando e levantando. Na verdade, o próprio Alexandre, ele fala que o documento, ele acha que foi alterado, né? Ele já sabia, ele entregou para o pai, para entregar de presente para o presidente Bolsonaro, porque o pai foi colega do presidente Bolsonaro, se viu junto às Forças Armadas. Então está aí cada dia a CPI revelando fatos e agora o presidente, que aquilo não foi legal, né? O presidente pegou por 2 vezes, botou a cara na tela. Olha, descobri que tem as super notificações e que 50% a 60% dos óbitos não era Covid. É um absurdo o que o presidente fez e agora a CPI vem e levantou. É para deixar debaixo do tapete, o presidente pode falar tudo, o presidente é inviolável, não vai chegar, chegou. E agora ele vai ter que provar. Eu acredito que poderá ser mais um inquérito e aí vai sendo recheado de inquérito o presidente. Ele já é um dos presidentes que passaram com maior número de inquéritos. Isso mesmo, e vai pegar mais um. Porque quando ele pegou ali, o colega dele, quer dizer, o filho, passou, quer dizer, que ele fala nessa reportagem que era para gerar um debate entre os colegas.
Sim, se era gerar um debate, porque ele foi entregar para o pai, que é o maior confidente dele, e o pai, para ter o privilégio da informação, passa para o presidente e ali alterar os dados, é o que está indicando, e aí mais um crime que o presidente cometeu e mais um inquérito. E eu quero ver agora o Paulo Cavalcante, como sempre, só defende o que não dá para defender. Olha, o Paulo Cavalcante vai falar. Agora, é interessante isso, né? Você sabe que existe esse negócio de confidência. Olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, entre amigos, né? Mas a informação... Agora, trata-se de um poder que é o Tribunal de Contas da União. Não é um documentozinho que era para estar, não. É assim também com o documento da Polícia Federal, que era um documento sigiloso. Paulo Cavalcante. Olha, eu acho que é um absurdo, né? Nós queremos punir uma pessoa por ela ter liberdade de confissão, de conversa, né? Uma conversa que de divulgar aconteceu na casa dados dele. Sigiloso? É normal às vezes. Eu já lidei com muitos dados sigilosos. E às vezes você numa conversa longe de casa, uma conversa com amigos, ou até mesmo uma conversa dentro de casa, fechado, pode acontecer. Mas o interessante, você vê como que eles desviam a coisa, eles querem levar para a questão do dado ser sigiloso ou não. Engraçado que quando houve aquela questão das revelações que culminaram, né, no desmonte da Lava Jato, eram dados sigilosos que estavam escondidos numa pesquisa feita por um hacker, mas aquele caso valeu. Agora, esse outro caso não vale, Edivaldo Soares. Por que será? Mas peraí, Edivaldo, não dou, peraí. O que o presidente cometeu não é um crime, não? Quer Jamais. dizer, mentir... O presidente tem que trazer a verdade. Nós estamos vivendo um mundo de mentira. Nós estamos vivendo num país mentiroso. Nós estamos vivendo num país onde a nossa corte, ela legisla, ela quer executar, ela quer condenar, ela quer prender, ela quer sancionar pessoas. Então não tem condição. Nós estamos vivendo um caos institucional. E o nosso presidente está vendo a urna sendo fraudada. Houve realmente fraude. Houve verdadeira. Ela tem um monte. Cuidado, hein? Porque essa fala minha pode derrubar a sua rede. Ela tem um monte de fragilidades e agora ele não pode mostrar. Ele tem lá e não pode mostrar, não, porque é sigilo. Só pode liberar o sigilo quando é contra ele, só pode liberar o sigilo quando é para soltar essa petralhada toda, só pode liberar o sigilo quando é para adular esses mestres, né, do fake news, que são os senadores do G7 da nossa Suprema CPI do circo. Zezinho, voltando aí para o assunto desse documento. Esse documento é evidente, está claro que o filho mostra para o pai encaminha para o presidente. O que está em questão nesse momento é a alteração do documento. Ele disse, não, o documento não é o mesmo documento que eu passei para o meu pai, ou seja, o documento que está sendo, que foi divulgado é um outro documento, ou seja, é um documento e aí a pressão da CPI em cima deles, não, então você está dizendo que o documento foi alterado. Foi alterado, não é o documento. Quer dizer, esse aqui é o problema, essa aqui é a questão. Olha, Edivaldo, o Paulo tentou explicar, começou a discursar. Esses dias ele está discursando, ele não vem para o debate. Ele vem gritar o discurso o tempo todo. A gente está aqui para debater. Para quem está em casa, tentar mais ou menos saber onde é que está a verdade. A verdade é uma só. Só existe uma verdade. Então vamos lá. Se o TCU está fazendo um trabalho de investigação para ver se está tendo casos notificados, super notificados, por que os dados são sigilosos? Vai lá um técnico que é filho de um amigo do presidente, pega esse aí, passa para o presidente faz aí as lives dele, começa, como ele sempre, as bravatas, fanfarrão do jeito que ele joga e começa a dizer, olha, e vai, daqui a pouco ele vai, e o Paulo concorda com tudo que o presidente fala, daqui a pouco vai dizer que realmente a Covid não matou ninguém. Daqui a pouco
O presidente disse que morreu só 50%. Os outros 50% foi super notificados.